Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer. O que estou te dizendo é absolutamente a verdade. Quando a sua mente muda, seu comportamento muda. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem-vindo ao Desfrutando a Vida Diária. Estamos felizes por ter você conosco hoje. E eu creio que o meu ensinamento vai ajudá-lo muito, sabe? Na verdade, eu não consigo pensar em ninguém que não precise ouvir um ensinamento sobre esse assunto. Vou falar hoje e depois pelos próximos 2 dias sobre nossos pensamentos e especialmente como ter certos pensamentos de propósito para ajudar a renovar a sua mente, para que você se veja e veja a sua vida de uma forma diferente. Os nossos pensamentos são muito, muito poderosos. Eles não apenas se transformam em palavras e emoções, mas elas se transformam também em nossas ações. Não há nenhuma ação que nós tomamos que não tenha passado antes pela nossa mente. E acho que a maioria das pessoas são como eu fui. Por muitos anos pensei que não podia fazer nada sobre meus pensamentos. Nunca me ocorreu que eu poderia mudá-los, ou mesmo controlá-los, ou escolher meus pensamentos. Eu realmente não pensava sobre isso. O que quer que viesse à minha cabeça era no que eu pensava. E foi pela palavra de Deus e outros bons materiais de leitura cristã, eu descobri que o diabo tem acesso à nossa mente e ele não pode ler a nossa mente, mas acho que ele pode ler a linguagem corporal que vem da nossa mente. Então, às vezes, se você está preocupado, o seu corpo vai mostrar isso de alguma forma, jeito ou maneira. Então, ele vai despejar vários tipos de pensamentos em sua cabeça sobre o quão terrível a situação vai ser. É o campo de batalha no qual lutamos. Estamos numa guerra. Satanás é inimigo de Deus, então ele é o nosso inimigo e ele tenta nos controlar, colocando pensamentos em nossa mente que são o oposto da palavra de Deus. Então, lá em Provérbios 23:7, a Bíblia diz que como um homem pensa, assim ele é. Numa outra tradução diz, assim ele se torna. Eu gosto de dizer assim, onde a mente vai, o homem a segue. Sabe, tem um exemplo simples que uso. Se você pensar numa sobremesa que ama por muito tempo, é mais do que provável que você vai buscá-la. Você pode até se vestir, entrar no seu carro e ir buscá-la, sabe? Isso é o quanto os nossos pensamentos podem nos afetar, nos pressionar e nos fazer querer fazer as coisas. Você pode imaginar alguns dos pensamentos que as pessoas têm, é como, se alguém te ferisse, você poderia estar se saindo bem? Você pensa que trabalhou com perdão e está se saindo, então você decide isso? O diabo te lembrará disso, então se você mantiver o pensamento e meditar no que fizeram com você por algumas horas, logo você vai ficar bravo de novo, sabe? E talvez querendo se vingar ou falar sobre eles de uma maneira cruel, enquanto antes você estava indo muito bem. Então o que quer que esteja em nossa mente é muito, muito importante. E a Bíblia diz que nós devemos renovar nossa mente. Agora, eu vou falar especificamente sobre algo que chamo de pensamentos poderosos, que é pensar as coisas de propósito, várias e várias vezes, que é a meditação. Meditação significa pensar em algo várias e várias vezes e até sussurrar isso baixinho ou falar isso em voz alta, e isso ajuda a renovar sua mente. E assim a Bíblia nos diz para nos vermos em Cristo, e que se nós tivermos fé nele, receberemos a mesma coisa que ele. Ele recebe e nós recebemos. Mas isso sempre vem pela fé? Bem, para mim, eu não sei, talvez por 1 milhão de vezes eu tive que dizer, eu sou a justiça de Deus em Cristo. E você pode elaborar coisas assim e dizer, eu não sou culpado. Quando o diabo me diz que sou culpado depois de me arrepender, ele é um mentiroso. O diabo é um mentiroso, não faz nada além de mentir. A palavra diz, não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, à medida que você passar pelos 12 que não poderei ensinar,
sobre todos eles hoje. Eu vou começar dizendo quais são os 12, enquanto você medita neles, digamos que você meditou por um mês, eu sou a justiça de Deus em Cristo. Então o próximo é, eu não temerei. Bem, quando o segundo mês chegar e você estiver meditando sobre coisas como medo, você também vai se lembrar, eu sou a justiça de Deus em Cristo, e você trará isso à tona. E se você não teve nenhuma experiência com isso que estou dizendo, isto é absolutamente a verdade. Quando a sua mente muda, seu comportamento muda. E quanto mais pensamos como Deus pensa, mais felizes somos e mais pacífico. E as pessoas cometem um erro, acham que o dinheiro as fará felizes e as posses as farão felizes e altas posições as farão felizes, mas na verdade, a primeira coisa que a Bíblia diz, o reino de Deus não é comida e bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Até que você tenha paz com Deus. Eu sempre sentia que Deus estava com raiva de mim. Vagamente que ele estava com raiva de mim, sempre havia algo que eu tinha feito e que certamente Deus estava bravo. Mas veja, Jesus ouviu o Pai dizer, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. E novamente, quando ele estava no Monte da Transfiguração, veio uma voz do céu, este é o meu Filho amado em quem eu me comprazo. Bem, precisamos ser capazes de ouvir coisas assim. E imediatamente o inimigo diz, bem, Deus não pode estar satisfeito com você. E ele começa a te lembrar das coisas que você fez. É quando você tem que abrir a boca e dizer, eu fui perdoado. Eu me arrependi disso, eu fui perdoado. Então os pensamentos poderosos são, eu sou a justiça de Deus em Cristo, eu não vou temer, eu posso fazer o que eu precisar fazer na vida. Isto é muito grande porque quando eu ensino um pouco sobre isso, há tantas coisas que pensamos como, bem, eu não aguento isso mais, sabe? Não posso mais fazer isso. É demais, eu simplesmente não posso fazer isso. Sabe, ou quando talvez surjam oportunidades, Deus quer que você faça algo e você pensa, não, eu não posso fazer isso. Somos os primeiros. Gideão era assim, sabe? Houve muitas pessoas na Bíblia que eram realmente assim. Mas a Bíblia diz que podemos fazer todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Agora, não podemos fazer qualquer coisa que queremos, mas qualquer coisa que Deus nos diga em sua palavra para fazer, nós podemos. Ele não vai nos dizer para fazer algo e depois ficar rindo de nós porque fomos incapazes e não conseguimos. Então, esta tem sido uma das coisas que tem sido útil para mim, é entender que qualquer coisa que Deus me diga para fazer ou me peça, eu posso fazer. Não posso fazer sem Ele, e Ele não vai fazer tudo por mim? Então há uma parceria que formamos e constantemente eu lhe peço ajuda. Eu sempre tenho uma atitude positiva. Eu prontamente obedeço a Deus. Eu não tomo decisões baseadas em sentimentos. Eu sou muito generosa, eu amo ofertar. Eu sou muito cuidadosa com o que eu digo. Eu trato as pessoas como eu quero ser tratada, sabe? Eu amo as pessoas. Eu gosto da minha vida de toda ela. Não podemos apenas desfrutar do sair de férias ou é sexta, não vou trabalhar no fim de semana, mas você pode se divertir limpando sua casa, pode gostar de ir ao supermercado, porque nossa alegria está em Cristo, não está no que fazemos. E assim, se lembrarmos de que Ele está conosco e que podemos conversar com Ele, não importa o que estejamos fazendo, isso nos dará muita alegria. Deus supre todas as minhas necessidades abundantemente. Há tantas pessoas que sofrem terrivelmente com medo de nunca ter o suficiente. As pessoas têm medo de não ter o suficiente ao se aposentarem, medo de perder o emprego, estão sempre com medo de que suas necessidades não sejam atendidas. Mas Deus promete a nós, por toda a sua palavra, que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará e suprirá todas as nossas necessidades. E o último é, eu não acho que isso realmente esteja no livro, mas adicionei aqui porque acho que é muito importante. Eu sou rápido em perdoar. Porque, sabe, isso se tornou um grande problema no mundo de hoje. E eu creio que tem mais pessoas com raiva do que as que não estão. E a Bíblia nos diz que esses serão os sinais dos fins dos tempos. Em Mateus 24, diz que muitos ficarão ofendidos e que o amor do grande corpo, o qual é o corpo de Cristo, vai se esfriar.
por causa de toda a maldade e iniquidade que se multiplicará na terra. Então, quando colocamos nossa mente em tudo que há de errado que está acontecendo e em tudo de errado que as pessoas estão fazendo, nós precisamos manter a nossa mente em amar as pessoas. Essa é a principal coisa que Jesus nos ordena a fazer. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Isto é o que eu vos ordeno, amai-vos uns aos outros. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então todos os homens saberão que vós sois meus discípulos. Então, vamos parar aqui por um momento, especialmente para o nosso público, para fazer você pensar. Deixe-me perguntar, com quem você está bravo? Será que vale mesmo a pena? Eles podem estar se divertindo e você está infeliz porque está com raiva e sua raiva não vai mudar ninguém. Então, você pode fazer o que a Bíblia diz e começar a orar por eles, perdoá-los e começar a orar por eles e entender que pessoas feridas ferem pessoas. A maioria das pessoas que nos ferem não acordam numa manhã e dizem: eu vou tornar a vida da Joyce miserável hoje, sabe? Estão apenas agindo com base em sua própria dor e sua própria miséria e muitas vezes nem sabem o que estão fazendo. Então, pensamentos. Nós podemos fazer e nós podemos ter o que Deus diz que podemos fazer e podemos ter. E Ele não faz acepção de pessoas. Isso não é apenas para você, ou para você aqui, ou para você aí atrás, e nem só para você aí, ou apenas para mim. É para todos nós. Quem quiser pode ter as promessas de Deus. O que isso significa? Se você está disposto a fazer a sua parte, a parte que Ele te dá, que é acreditar e ser obediente a Deus, amar as pessoas, ofertar. O amor de Deus por nós não se baseia em nossa obediência, mas Jesus disse: se me amarem, vocês me obedecerão. Ele não disse: se você me obedecer, eu vou te amar. Ele já tomou uma decisão sobre isso. E essa é uma das coisas que você precisa meditar. Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama, Ele me ama, Deus me ama. Todos os dias, se você tem um problema com isso e não tem certeza de que Deus te ama, olhe-se no espelho e diga cerca de 10 vezes: Deus me ama, Deus me ama, Deus me ama. Colossenses 3:2 nos diz para definir nossa mente e mantê-la definida. O que é muito interessante. Sabe, você pode, depois deste ensino de hoje, você talvez fique bem por cerca de 1 hora. Mas não é 1 hora fazendo algo certo que muda a nossa vida. É fazer isso de forma consistente, de novo e de novo e de novo. E eu estou pessoalmente feliz por ter passado 45 anos estudando a palavra de Deus. Eu posso dizer àqueles de vocês que são mais jovens no Senhor, que estão aqui ou assistindo no seu computador ou na sua TV, ou até mesmo em algum dispositivo, que isso é muito desafiador no começo, sabe? Mas ficará cada vez mais fácil. Eu posso te garantir, sabe? Eu tive muita dificuldade em ficar em paz no começo, porque eu cresci numa zona de guerra e tudo que eu conhecia era turbulência. Se não houvesse nada acontecendo, eu ficaria feliz em começar algo. Mas a paz agora é o meu modo normal de viver. Eu penso, não vale a pena ficar chateada. Então, Romanos 12:2 talvez seja uma das escrituras mais importantes que temos na Bíblia. Eu gosto especialmente da tradução amplificada, que fala sobre a renovação da mente. E assim eu quero dizer a você que isso é realmente um projeto de vida. Sabe, não? Adianta você pensar: quando será que eu não vou ter que fazer isso mais? Sabe, eu ainda tenho que abandonar alguns dos meus pensamentos e escolher outros? E se estou tendo um desafio em uma área, então eu tenho que pensar nas coisas certas? De propósito, estou escrevendo um livro sobre várias coisas, provando que o diabo é real, sabendo quando comecei isso que provavelmente eu teria mais alguns ataques do que o normal. E uma das coisas que aconteceu comigo há 1 semana atrás foi que eu perdi um dia inteiro de trabalho no meu computador. Eu selecionei e deletei e não consegui recuperar. Eu recuperei o arquivo, mas estava em branco, porque eu o apaguei. Então eu tinha algumas escolhas a fazer naquele dia. Primeiramente,
Isso realmente me frustrou, isso não iria me ajudar. Então eu disse: ok, bem, talvez houvesse algo errado com a primeira transcrição. Eu vou crer que a segunda será melhor. E assim finalmente decidi refazer no dia seguinte e esquecer isso. Bem, eu fico feliz agora que eu sei que eu posso descartar esses pensamentos, porque se eu não conhecesse a Deus como conheço, o que eu teria ouvido na minha mente é: bem, por que Deus não te protegeu disso? Se Deus te ama, por que Ele deixou você perder um dia inteiro de trabalho? Ou eu teria ouvido coisas como: foi realmente estúpido excluir tudo isso? Você é burra. Bem, veja, agora não tenho que pensar assim por uma razão e apenas por uma razão, porque eu conheço a palavra de Deus. E eu conheço a palavra de Deus porque eu estudei a palavra de Deus. Leia a Bíblia por si mesmo. Romanos 12, 2 diz: não vos conformeis com este mundo, com esta era, moldado e adaptado aos seus costumes externos e superficiais, mas transformai-vos. Não se conforme, mas seja transformado. E a transformação ocorre de dentro para fora, não de fora para dentro. Seja transformado e completamente mudado pela inteira renovação de sua mente, não apenas um pouco, mas a coisa toda, por seus novos ideais e sua nova atitude, para que possam provar por si mesmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Em outras palavras, Deus tem uma boa vontade para nós. E podemos ler e ouvir sermões sobre isso, mas se você quiser experimentar isso, veja, há uma grande diferença no que é nosso legalmente, por causa do sangue de Cristo, e o que experimentamos em nossas vidas. Eu não quero só ler isso e sublinhar isso na minha Bíblia e destacar e ser capaz de citar isso. Eu quero ter tudo isso na minha experiência. E acho que fica confuso para as pessoas quando elas ouvem sempre: isso é seu, isso é seu, isso é seu, sabe? E ainda assim nunca experimentam isso. É por isso que há uma diferença. Sua mente tem que ser renovada. Então diz: se você quer experimentar a perfeita vontade de Deus para você, então sua mente deve ser renovada. Aquilo que é bom, agradável e perfeito aos olhos dele para você. Precisamos aprender a pensar como um filho de Deus. Paulo diz: quando eu era menino, eu pensava como menino, eu agia como menino, me comportava como menino. Uma vez que eu me tornei um homem, e ele estava falando sobre maturidade espiritual, eu acabei com as coisas de menino. Então, 2 Coríntios 10, 4 e 5 é nosso apoio bíblico para a crença de que podemos lançar fora o pensamento errado e escolher o certo. Você tem que crer que pode fazer algo sobre seu pensamento e que você pode escolher. Veja, se você está pensando em algo ruim ou errado, como você se livra disso? Não por luta, frustração e esforço, mas simplesmente escolhendo pensar em outra coisa. Porque se você puser um bom pensamento no lugar, o mal não pode ficar. Certo? Você não pode pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Pode ser capaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não pode pensar em duas ao mesmo tempo. Assim, 2 Coríntios 10, 4 e 5 e ambas as Escrituras, Romanos 12, 2 e 2 Coríntios 10, 4 e 5, se elas não te são familiares, eu recomendo fortemente que você as leia e releia, e releia, e releia, e releia. E algo que me ajudou no passado não é tão popular hoje por causa do uso do computador, sabe? Mas algo que realmente me ajudou no passado foi escrever todas as Escrituras à mão. Sabe, hoje muitas pessoas nem sabem escrever à mão, mas graças a Deus eu sei escrever em letra cursiva e então... Mas escrever isso ajuda a colocar isso dentro de você. Qualquer coisa que você faça, qualquer esforço que você faça. E veja, honestamente, nós temos um mundo cheio de cristãos preguiçosos. Tudo se tornou tão fácil, simplesmente baixamos. O que tenho que fazer agora para estudar para um sermão em comparação com o que eu tinha que fazer há 40 anos, isso está a anos-luz de diferença. Sabe, eu precisava ter vários dicionários gregos e concordâncias e tudo que se possa imaginar para tentar estudar ou achar uma escritura. Agora tudo que tenho a fazer é apenas digitar parte da escritura e ela aparece e me dá a referência. Eu posso digitar todas as traduções e eu terei
todas elas. Mas quer saber, ter tudo fácil nem sempre é bom para nós. Sabia disso? Poderíamos pesar menos se não tivéssemos escadas rolantes e elevadores? É mais fácil. Mas é realmente bom para nós? Assim, 2 Coríntios 10, 4 e 5, pois as armas da nossa milícia não são carnais, armas de carne e sangue, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Nós temos armas espirituais. O nome de Jesus é uma arma. O louvor e a adoração são armas. Saber quem você é em Cristo é uma arma. Paz é uma arma. Ter pensamentos certos é uma arma. E, nesta medida, elas são poderosas em Deus para a derrubada e destruição de fortalezas. Está falando de uma fortaleza mental? E foi aí que Satanás conseguiu controlar os seus pensamentos em uma área a tal ponto que ele meio que se entrincheirou e acampou lá. E essas coisas, às vezes, demoram um pouco mais para se libertar do que em outras. Nessa medida, com essas armas, refutamos argumentos e teorias. O diabo vai discutir com você. Sabia disso? E toda coisa orgulhosa e altiva que se opõe ao verdadeiro conhecimento de Deus. Ele diz: leve todo pensamento. Isto parece ser difícil, mas você pode fazê-lo. Demora um pouco, leve cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. Então, todo pensamento que passa por sua mente, que não concorda com a palavra de Deus, é a ele que você precisa dizer não. Nesta manhã eu tive que dizer: diabo, eu te repreendo, em nome de Jesus, cale a boca. E ele continuou falando. Então eu disse de novo, eu disse: cale a sua boca, em nome de Jesus. Porque ele estava tentando me fazer sentir culpada por algo que eu sabia que era falso. Então, acabou meu tempo. Obrigada porque você esteve conosco e vamos continuar esse assunto amanhã. Obrigada por estar comigo hoje no Desfrutando a Vida Diária. E sabe, Jesus disse que ele veio para que pudéssemos ter e desfrutar nossas vidas. Se você esteve nos assistindo ontem, espero que sim, viu que estou falando agora sobre pensamentos poderosos. E farei isso hoje e amanhã, ensinando as pessoas que elas não têm apenas que pensar no que quer que venha a cair em suas cabeças, mas que podemos derrubar qualquer pensamento errado e escolher substituí-lo por um pensamento bom e santo. Na verdade, nos tornamos o que pensamos. Como um homem pensa em seu coração, assim ele é. É impossível dizer às pessoas o quão importantes são seus pensamentos. E por que eles são tão importantes? O principal lugar onde Satanás nos ataca é em nossos pensamentos. A mente é o campo de batalha. Escrevi um livro há 30 anos atrás, e ainda é um dos nossos livros mais vendidos. E é todo mundo, não é só você, é todo mundo. E eu falei sobre como podemos escolher pensamentos diferentes das coisas com as quais estamos tendo problemas. Você pode optar por pensar no que a palavra diz, em vez de no que vem à sua mente. E no livro Pensamentos Poderosos, temos 12 pensamentos de poder diferentes. E eu quero lê-los rapidamente, novamente, caso você não tenha assistido ontem. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Eu não vou temer. Eu posso fazer tudo o que eu precisar fazer na vida. Eu sempre tenho uma atitude positiva. Eu prontamente obedeço a Deus. Eu não tomo decisões com base em meus sentimentos ou emoções. Eu sou muito generoso, eu amo ofertar. Eu tenho muito cuidado com o que eu digo. Eu trato as pessoas como eu gostaria de ser tratado. Gosto da minha vida, de toda a minha vida. Deus supre minhas necessidades abundantemente. Eu sou rápido em perdoar. Então não gastarei meu tempo repassando nenhum outro material que examinei ontem. Quero começar com o primeiro pensamento de poder. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Agora, você tem que destacar em Cristo. Nenhum homem é justo, nem sequer um. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Mas em Cristo somos novas criaturas.
E gosto de como a Amplificada coloca isso. Deus, Ele nos vê como? Estando em posição correta com Ele, se tivermos fé em Cristo como nosso Salvador. A decisão é dele. É assim que Ele decide ver você. Você pode não estar demonstrando toda essa justiça ainda, nem todo o seu comportamento está errado, com certeza o meu também não está, sabe? Mas é especialmente quando começamos a entregar nossa vida ao Senhor que temos mais comportamentos ruins do que nós tínhamos antes. Deus nos muda de glória em glória, isso significa de pouco a pouco. Eu quero encorajá-lo hoje a desfrutar do progresso que você já fez e não ficar todo deprimido e negativo sobre quão longe ainda tem que ir. E é disso que Satanás sempre te lembrará, do quão longe ainda tem que ir. Quantos de vocês, às vezes ao acordarem de manhã, a primeira coisa que pensam é sobre tudo que fez de errado ontem? Alguém além de mim? Ei, me ajude, não quero estar sozinha nessa, sabe? Isso não é de Deus, por quê? Porque Ele diz, deixe para trás o que ficou para trás e prossiga para as coisas boas. Veja, coisas boas hoje, mas se você estiver preso no ontem, essas coisas boas vão passar por você e você não vai desfrutá-las. Bem, como eu posso não me sentir culpado? Como posso não me sentir mal quando eu faço algo errado? Bem, a Bíblia diz para lamentar seus pecados, não estou dizendo, que bom que eu pequei, mas o que você pode fazer além de dizer a Deus que sente muito? Você confessa, se arrepende, o que significa que toma uma decisão e muda o seu caminho. Eu não quero mais fazer isso, mas Deus precisa da sua ajuda. Agora, não significa que você nunca mais vai fazer isso, porque provavelmente vai, mas continue prosseguindo e prosseguindo. E prosseguindo é uma boa afirmação. Apenas continue e continue. Sabe, nós herdamos as promessas de Deus ao suportarmos as coisas que vêm contra nós. Houve coisas com as quais lutei em minha mente no começo, sabe? Que, honestamente, não digo isso para me parecer religiosa, mas eu nunca tenho pensamentos ruins sobre mim agora. Isso era tudo o que eu fazia. No começo, tudo o que eu fazia era pensar no que havia de errado comigo, no que fazia de errado e nos erros que eu cometi na minha vida, no meu mau comportamento e tudo sobre mim que achava que pareciam erradas e tudo era errado, errado, errado. Bem, você não está sendo arrogante e orgulhoso se você pensar em si mesmo da mesma maneira que Deus pensa sobre você. Agora, a Bíblia diz, não pense mais de si mesmo do que você deveria pensar, mas pense em si mesmo de acordo com a graça de Deus. Isso significa que você pode saber que é um bom cantor, mas não levar o crédito por isso. Você dá glória a Deus, e mesmo que alguém venha a você e diz, você é um bom cantor, você diz obrigado, não precisa fazer um discurso orgulhoso, apenas diz obrigado e depois devolve o crédito a Deus. E contanto que mantenhamos Deus em primeiro lugar, eu sei que não posso nada sem Ele, mas com Ele eu posso fazer todas as coisas. E com Ele eu sou tudo aquilo que Ele diz que eu sou. Não importa o que pareça, ainda não alcancei, mas estou a caminho. Veja, Deus nunca fica zangado com você porque ainda não chegou lá. Paulo diz que ele estava avançando em direção a essa marca da perfeição, mas ele disse, ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, e a minha única aspiração é esquecer o que ficou para trás. Não podemos ir em frente até esquecermos o que ficou para trás. Esquecendo o que ficou para trás e prosseguindo. Uma palavra que exigirá um esforço, prosseguindo em direção às coisas boas que estão por vir. Assim, 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz, agora, se alguém está em Cristo, ele é uma nova criação, uma criatura totalmente nova. Aquela velha condição moral e espiritual anterior já passou, e eis que o fresco e o novo chegaram. Então, imediatamente, o diabo diz, se você é tão novo, por que ainda age como o velho homem? E assim, você tem que dizer, em Cristo. Em Cristo.
Ponha na sua cabeça diabo em Cristo, é em Cristo. E você diz, você fala com o diabo? Jesus respondeu ao diabo? Eu também posso respondê-lo. E você também. Quando está fazendo isso, também está falando consigo mesmo. E esta é uma forma de renovar a sua mente. 2 Coríntios 5:21 foi um salva-vidas para mim. Aquele que não conheceu o pecado, tornou-se pecado. Sabe, vale a pena parar aqui por um minuto. Jesus não só assumiu o nosso pecado, ele tornou-se pecado. Eu não consigo nem sequer imaginar o quão terrível isso deve ter sido para o nosso santo e precioso Salvador tornar-se pecado. E literalmente, quando ele morreu naquela cruz, o pecado morreu. A Bíblia diz em Romanos 6 que o pecado não tem mais poder sobre nós. Eu acho que o poder do pecado é a condenação, sabe? Realmente creio que é isso que lhe dá poder. Jesus já morreu por todos os nossos pecados passados, presentes e futuros também. O perdão já está lá para nós. Não tenho que implorar nem mendigar ou prometer que nunca mais cometerei erros. Eu me arrependo. Eu sinto muito. Eu não quero ser desse jeito mais. Não posso mudar a mim mesma. O que eu posso fazer é estudar a palavra de Deus naquela área em que estou tendo problema. Se você tem um temperamento ruim, estudar sobre o sucesso não o ajudará. Você tem que estudar o que a Bíblia diz sobre a raiva. Então, ele tornou-se pecado, para que nele, por meio dele, fôssemos vistos como sendo a justiça de Deus em Cristo. É isso que somos, aprovados e aceitáveis em um relacionamento correto com ele. Sabe, eu nem sei dizer quantas vezes eu meditei e confessei essas escrituras em voz alta. Agora, porque preciso falar com você de outras coisas, quero dizer que a forma que você se sente sobre si mesmo é provavelmente uma das coisas mais importantes em sua vida. Porque não importa o que Deus diga sobre você, se você não concorda com ele, isso não é uma realidade para você. Você não é o que as outras pessoas dizem que é. Você é o que Deus diz que você é. O diabo pode sussurrar em seu ouvido, ninguém te ama. Use sua voz de menina grande, sua voz de menino grande. Você é um mentiroso. Deus me ama e ele me ama incondicionalmente. E Deus também faz com que outras pessoas te amem porque ele lhe dá favor. Então não somos condenados, não somos culpados, não temos vergonha, mas estamos reconciliados com Deus. O fato é que você pode não estar fazendo tudo certo, mas a verdade é que você está correto com Deus. Veja, fatos são fatos, mas a verdade substitui os fatos. Posso estar doente, tossindo, gemendo e com dor de garganta, mas em Cristo estou curada. Isso significa que recebo um milagre ou todos os dias eu fico um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor, um pouco melhor. E ele está no processo de curar-me. E quem você é em Cristo não é baseado no que você faz. Quero terminar com este pensamento. Por que nós aceitamos a culpa e a condenação tão facilmente do diabo? E nós ainda temos tanta dificuldade em receber a justiça de Cristo. Quem é mais confiável, o diabo ou Deus? Deus é. Mas quero repetir, por que será que nós aceitamos a culpa, a condenação, a vergonha tão facilmente do inimigo? Mas ainda é tão difícil para nós crermos que somos justificados com Deus. É porque Satanás não quer de jeito nenhum que você saiba quem você é em Cristo. Você sabe quantos milhões de pessoas ao redor do mundo marcham para as igrejas semana após semana e amam a Deus e ainda assim não têm nenhuma ideia de quem elas são em Cristo? Na verdade, às vezes quando saem da igreja se sentem mais condenadas do que quando entraram nela, porque tudo o que fazem é pregar sobre o pecado, mas nunca dizem o que fazer para se livrar dele. O próximo que eu quero falar, eu não vou temer. Agora,
Eu não disse eu não vou sentir medo. Eu disse eu não vou temer. Na verdade, coragem é você avançar com fé quando você está sentindo medo. Sempre digo, quando você faz o certo, quando se sente errado, é quando está progredindo espiritualmente. Não é fazer o certo quando sente vontade de fazer e é fácil, mas quando prossegue contra as coisas que o inimigo traz contra você, você está progredindo. Eu não temerei não ser aceitável a Deus. Eu não temerei que Deus não esteja satisfeito comigo. Não temerei o que as pessoas dizem sobre mim. Sabe, realmente, quantas pessoas deixam que o que pensam que outras pessoas pensam as controlem? E o que pensam não pode te ferir. Se pensam coisas erradas de você, isso é entre eles e Deus. É o que você pensa de si que é mais importante do que o que qualquer outra pessoa pensa. Amém? E, além disso, quando começar a pensar coisas melhores sobre si mesmo, começará a exalar confiança e as pessoas, elas são atraídas por pessoas confiantes. Se eu tenho alguém me ajudando em um projeto e então eu percebo que não estão confiantes em si, isto me faz incapaz de confiar neles. Se eles têm medo de cometer erros, então eu tenho medo que eles cometam. Porque o que cremos sobre nós se mostra através de nossa linguagem corporal e nossa fala. Romanos 8,15, pois o espírito que agora recebestes não é um espírito de escravidão para vos tornar escravos do temor. Mas recebestes o espírito de adoção, o espírito que produz filiação e em cuja bem-aventurança clamamos, Abba, Pai. Isso aqui significa papai. Esse é o nome mais carinhoso que você pode chamar o seu pai. Não pai, não paizinho, mas papai. Amém? E em Romanos 8,31, o que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode ser nosso inimigo se Deus está do nosso lado? Salmo 118 diz assim, o Senhor está ao meu lado, eu não vou temer. O que o homem pode fazer comigo? Bem, o que as pessoas geralmente dizem? Elas dizem o que elas sentem. Estou com tanto medo. Eu sinto tanto medo, tenho tanto medo de que não dê certo, tenho medo de fazer isso, creio que Deus me impediu, mas eu tenho medo de fazê-lo. Precisamos parar de expressar como nos sentimos, e mesmo quando nos sentimos assim, expressar o que a palavra de Deus diz, e sabe a verdade sobrepõe os fatos. O fato é que eu sinto medo, mas a verdade é, eu não preciso temer, porque Deus está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei, pois Deus está comigo. Agora, faça isso por 30 dias. Isso não tem que ser tudo que você pensa o dia todo, mas digamos que pelo menos 10 vezes ao longo do dia. Você diga, eu não vou temer, eu não vou ter medo do homem, eu vou seguir a liderança do Espírito Santo, e se alguém não gostar de mim ou ficar bravo comigo, isto é entre eles e Deus, eu tenho que seguir a Deus. Eu não viverei com medo. Amém? Eu amo eu sou capaz de fazer o que eu preciso fazer na vida. Às vezes temos tanto medo da vida porque a vida pode nos jogar bolas curvas. Acontecem coisas que não esperamos e muitas vezes são trágicas, coisas terríveis, mas temos um Deus tão incrível que pode pegar qualquer coisa que nos aconteceu, sim, coisas ruins, e trabalhá-las para o nosso bem. Eu uso o exemplo da minha vida, fui abusada sexualmente pelo meu pai e outros homens por anos e anos e anos, e ainda assim Deus pegou tudo isso. Eu tenho que dizer que eu tive que entregar tudo a Ele. Ele não toma as coisas das quais não estamos dispostos a abrir mão, e eu tive que desistir da culpa, da autopiedade. Houve muitas coisas que tive que desistir junto com isso, mas sempre que estivermos dispostos a fazer as coisas do jeito dele, ele pegará qualquer coisa ruim que aconteceu e de um jeito ou de outro ele vai reverter isso para o bem. Ele trabalhará bem com isso. Então posso fazer tudo o que for necessário em Cristo, que é a minha força, Filipenses 4,13. Eu tenho força para todas as coisas.
em Cristo que me capacita. Eu amo isso, na amplificada. Estou pronto para qualquer coisa. Eu sou igual a qualquer coisa através daquele que infunde força interior em mim. Eu amo isso, estou pronto para tudo. Eu não tenho que me levantar e ter medo do que vai acontecer hoje. Estou pronto para qualquer coisa. Deus me dá força interior. Quando você está determinado a continuar de pé por dentro, eventualmente se levantará por fora. Amém? Derrote o espírito da desistência. Romanos 8,37 diz: no meio de todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio de Cristo que nos ama. Sabe, Deus chamou Gideão para fazer algo. E a resposta de Gideão foi: eu não consigo. Eu me pergunto quantas pessoas perdem o seu destino? Porque quando Deus chama, tudo que vem são os gigantes, não vem a Deus. Tudo que vem é o que não conseguem fazer, mas se esquecem do que Deus pode fazer. Amém? Me lembro da primeira vez que Deus pôs no meu coração para ensinar o estudo bíblico onde eu trabalhava. Convidei as pessoas para ir ao estudo bíblico e pensei, eles não vão vir? Mas todas as pessoas que convidei vieram. Quando Deus determina que algo será de uma certa forma, então assim será. E eu disse a Deus quando Ele me pediu para ensinar só a palavra: eu não sei fazer isso, eu não conheço a palavra. Ele disse: sei que não conhece, mas eu conheço. Veja, se Deus está pedindo para você fazer algo que você pode fazer, você pode querer questionar se isso é de Deus ou não, porque Ele parece se deleitar em nos pedir para fazer coisas que temos certeza de que não conseguimos. Desta forma, nos inclinamos e confiamos nele para fazê-las, o que é a única forma aceitável para Ele. Eu li esta semana algo que Otmani disse que eu realmente gostei. Ele disse: tudo aquilo que não se origina de Deus, isto vem da carne e, portanto, não é aceitável para Ele. Eu amo isso. Tudo aquilo que não se origina de Deus. O Senhor me disse isso há vários anos atrás. Lembre-se, Joyce, que você começar na carne, você terminará na carne. Você não pode começar na carne e eu venho e faço dar certo. Então tudo tem que se originar em Deus. Então, o anjo do Senhor apareceu a ele, a Gideão, e disse: o Senhor é contigo, homem poderoso, cheio de coragem, destemido. E Gideão disse: Senhor, se o Senhor está comigo, por que todas essas coisas ruins nos aconteceram? E onde estão todas as maravilhas das quais nossos pais nos falaram? Não nos tirou o Senhor do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos desses midianitas? Deus o chamou de um homem destemido e corajoso. Bem, para nós não parece que ele era tudo isso, sabe? O Senhor se voltou para ele e disse: vá nesta tua força e salvarás Israel das mãos dos midianitas. Não te enviei eu? E Gideão disse: ó Senhor, como posso livrar Israel? Eis que o meu clã é o mais pobre de Manassés e eu sou o menor na casa de meu pai. E o Senhor disse: certamente estarei contigo e você ferirá os midianitas. E você terá a vitória. Quando Deus diz que você pode fazer algo, você pode fazer. Então nós temos a mesma situação com os 12 espias que Moisés enviou à terra prometida para ver se o fruto era bom. 12 foram lá e 12 voltaram. 10 disseram: não podemos, há gigantes na terra. E 2 disseram: podemos sim, subamos imediatamente e o façamos. 10 viram gigantes, mas 2 viram Deus. Quem você vê em sua vida, gigantes ou Deus? Veja, Deus é maior do que qualquer gigante. Joel 3,10 diz: diga ao fraco, eu sou forte. A próxima coisa é definir sua mente para sempre ter uma atitude positiva. Uau! Honestamente, você poderia aprender isso? Seria uma mudança de vida. Não existe nada negativo sobre Deus. Nós temos muitos problemas no nosso mundo hoje e, honestamente, as pessoas falam muito deles. Parece que é só sobre isso que as pessoas querem falar. Nós continuamos repetindo tudo
várias vezes, como se ensaiássemos para uma peça. Sabia que ensaio os meus sermões? Fiquei a semana toda ensaiando esse estudo, sabia? E assim, quando chego aqui para pregar, não preciso olhar muito para as minhas anotações, porque elas se tornaram parte de mim, eu não apenas ajuntei elas de manhã esperando chegar aqui e improvisar. E assim, precisamos pensar sobre as coisas, de novo, e de novo, e de novo, e de novo. E quanto mais você pensa em algo, mais isso te ajudará. Então, eu comecei com uma atitude muito, muito negativa. Meu pai me ensinou a ser negativa, sabe? Ele me ensinou a não confiar nas pessoas. Ele me ensinou a acreditar que eu sempre ficaria desapontada com a vida. Bem, honestamente, as coisas que você aprende quando criança são algumas das mais importantes da vida e às vezes são muito difíceis de superar, sabe? E assim, eu tinha uma atitude muito negativa e demorou um pouco para Deus mudar isso. Mas, cara, eu não suporto ficar perto de pessoas negativas agora. E sim, temos muitos problemas no mundo. Mas quer saber? As pessoas têm medo de que o mundo acabe. Bem, eu digo, se acabar, eu vou para o céu. Sabe, a única razão pela qual não quero que Jesus volte hoje é por causa das pessoas que ainda estão perdidas e que ainda precisam conhecer a Cristo. Mas quanto a mim, eu sei para onde estou indo. E eu ficaria feliz em chegar lá mais cedo ou mais tarde. Então, do que será que nós temos que ter medo? Não, temos que temer. Porque o lugar para onde estamos indo é muito melhor do que onde nós estamos. Amém? Então, lembre-se sempre de ter uma atitude positiva sobre todas as coisas. Isso fará uma grande diferença em sua vida.